Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, para todos vocês a minha saudação e bênção neste nosso encontro semanal Discípulos Missionários. Nós somos os discípulos missionários de Cristo. É um novo nome do cristão, né? O cristão é discípulo de Cristo, é ao mesmo tempo seu missionário. E este conceito de discípulos missionários, ele começou a entrar mais nestes últimos anos, sobretudo a partir da Conferência de Aparecida em 2007. Então, o nosso encontro quer ser uma ajuda para a formação dos discípulos missionários. E é um convite para que sejamos cada vez melhores discípulos missionários. O discípulo é aquele que conhece o Mestre, aquele que está com o Mestre, aquele que se coloca no caminho do Mestre, que imita o Mestre. O Mestre é Jesus Cristo. Todos nós somos discípulos de Jesus Cristo, aprendizes de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, o cristão é missionário de Jesus Cristo. Todos nós fomos encarregados por Jesus para sermos suas testemunhas, anunciadores do seu Evangelho e, portanto, anunciadores das grandes obras de Deus no mundo. Pois bem, retomemos um pouco ainda o assunto do programa passado. Semana passada eu falei da Bíblia, a Palavra de Deus, a nossa atitude diante da Palavra de Deus. Ler, ouvir, compreender, responder à Palavra de Deus com fé. Eu queria retomar isto hoje, comentando sobre a Bíblia no processo da iniciação à vida cristã. Nós estamos falando no Brasil muito da iniciação à vida cristã como o novo nome da catequese, o novo conceito da catequese. De fato, nós já falávamos sempre dos sacramentos de iniciação ou iniciação à vida cristã. E são eles o batismo, a Eucaristia e a Crisma. São os 3 sacramentos de iniciação à vida cristã, que em geral se recebem na infância e na adolescência. A Crisma é dada em geral na adolescência. Mas hoje muita coisa mudou e muitas pessoas acabam sendo batizadas quando jovens ou quando adultas, ou outras vezes até nem mais se batizam. É uma pena. As famílias católicas deveriam continuar a batizar os filhos, preparar-se bem e levar os filhos para a igreja para batizar. E assim, os jovens católicos deveriam também estar bem interessados em formar uma família católica, uma família com a bênção de Deus, por isso mesmo preparar-se bem para o casamento, depois celebrar o casamento na igreja, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, para poderem viver bem a sua vida matrimonial e a sua missão de pais cristãos. Pois bem, a Bíblia entra em todo este processo de iniciação à vida cristã. Iniciação significa introdução, é fazer o começo, é fazer os primeiros passos dentro de um caminho, é iniciar o caminho. Iniciação à vida cristã é, em outras palavras, o aprendizado para ser cristão. Este aprendizado não se faz somente através da palavra, através do conhecimento, através da compreensão de textos. Não. A iniciação à vida cristã também leva aos hábitos cristãos, a aprender os hábitos cristãos. E os hábitos cristãos se chamam virtudes, né? As virtudes cristãs, os bons hábitos cristãos. Mas a iniciação cristã também deve levar a aprender a prática do dia a dia na vida cristã, a prática da oração, a prática da palavra de Deus lida e acolhida, né? A prática da caridade, a prática da participação na celebração do domingo. Tudo isso é iniciação à vida cristã. Não serviria muito alguém dizer, olha, eu já passei todo o catecismo, até sei de cor aquelas respostas todas, aquelas histórias todas do catecismo, já estou pronto. Mas se não participou ainda da missa, se não aprendeu a praticar a vida cristã, que também é oração, é a prática da virtude, é a caridade, é a prática do testemunho de vida reta, de vida cristã, conforme Deus pede. Tudo isso é prática
da iniciação à vida cristã, que é importante a gente aprender. E a Bíblia, que lugar ocupa? Um espaço muito importante. A palavra de Deus deve ocupar um espaço fundamental na iniciação à vida cristã. Por quê? Porque a palavra de Deus nos deve acompanhar o resto da vida. A gente não vai dizer nunca, já sei a palavra de Deus. Isso não basta, né? A gente lê, relê a palavra de Deus a vida toda. E ao longo da vida ela nos fala de maneiras diferentes, de acordo com as situações que a gente vive. Uma situação quando a gente é criança, outra quando a gente é jovem, outra quando a gente é adulto ou a pessoa idosa. Então a palavra de Deus fala a nós na nossa circunstância concreta. Por isso que é importante aprender desde logo a ler a Bíblia. É importante, portanto, até mesmo na família, os pais lerem a Bíblia com as crianças, pequenas ainda que sejam. As crianças vão se interessar, querem ouvir aquelas histórias, querem ouvir as parábolas de Jesus, querem ouvir sobre os milagres de Jesus, gostam de ouvir sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E um exercício prático muito bom é ler o texto, depois fazer as crianças, por exemplo, repetir o texto, contando livremente o que ouviram e o que compreenderam. E saem umas coisas muito bonitas, porque a criança também interpreta. Ela, acolhendo a palavra de Deus para si, ela é capaz de interpretar também e dizer qual é o sentido da palavra de Deus para ela. Então, estas são práticas de iniciação à leitura bíblica. A palavra de Deus é preciosa, ela vale muito e inspira toda a nossa vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.